de número 16 e versículo de número 18, um texto bem conhecido nosso. Amém? Mateus capítulo de número 16, versículo 18, diz assim: Também eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém, irmãos? Já oramos pela palavra. Eu peço então que os irmãos sentem, se coloquem numa posição de receber a palavra. Eu até já coloquei ali, hoje nós estamos transmitindo, faltaram alguns irmãos no culto, e nós estamos transmitindo ali online a pregação para o nosso grupo no Facebook, e com isso eu coloquei o título ali na pregação, ou seja, na live, para que os irmãos que vão assistir já entendam o assunto da pregação. E o tema de hoje é um pouco complicado. Eu digo para os irmãos que há anos que eu estudo e também penso em pregar sobre isso. No entanto, eu sei que isso requer de nós uma postura de prontidão em receber a palavra. Não estou dizendo que é árduo, que é difícil. Não estou dizendo também que é teologicamente profundo e nem tampouco que são argumentos muito sofisticados para os irmãos não entenderem. Nada disso. Pelo contrário, tentarei ser o mais simples possível. Mas é pelo tema em si, pela importância do tema. Eu, como pastor, estando na frente da igreja do Senhor Jesus como pastor, esse ano, pela graça de Deus, faz 20 anos que fui ordenado, em 2001, 14 de outubro de 2001. Então, esse ano, em outubro, 20 anos que fui ordenado ao ministério pastoral. E de lá para cá, sempre na frente de um rebanho, cuidando de ovelhas. Eu vejo sempre uma constância sempre maior de um ataque enorme à igreja. A igreja, a palavra igreja, a instituição igreja, o ser igreja. E junto com isso, eu vejo, junto com essa agressão, com essa investida contra a ideia de igreja, eu vejo também uma falta enorme de entendimento, quer sejam por parte dos agressores, como por parte do povo de Deus em geral, que às vezes não sabe nem responder a esse tipo de agressão, né? Então, o que eu quero falar hoje para a igreja é sobre o tema: precisamos mesmo da igreja? Precisamos mesmo da igreja? Eu acho que em algum momento da nossa história a gente faz esse tipo de pergunta. Até pessoas que já congregaram com a gente, que em certo momento da sua vida saiu da igreja e em conversas, até depois que saiu, já chegou a dizer para mim que chegou a flertar com a ideia de viver de forma, que hoje é um termo comum, né, desigrejada, ou seja, fora da igreja institucional, né? E além disso, nós sabemos que existem movimentos que saem da igreja clássica, da igreja institucional, da igreja como nós entendemos, e investe em uma nova forma, em novos formatos de instituição para dizer que não é igreja, né? Nós temos gente que chama o grupo que eles juntam com a liderança, que até às vezes não usa o título de pastor, dá outros títulos, eles chamam de movimento, né? Eles falam que é um movimento, que é uma irmandade, uma coletividade de pessoas, um movimento mais organizado que surgiu, mas que parece que não conseguiu muito espaço no Brasil, mas ainda assim permeia na mente das pessoas. É um movimento que surgiu há 10, 15 anos atrás, chamado Igreja Emergente. O que é Igreja Emergente? É aquela ideia de dizer: a igreja clássica está muito chata, é muita norma, muita regra, né? Muitas coisas que eu não gosto, então vamos fazer uma coisa assim mais sofisticada, mais moderna, uma coisa assim, vamos colocar de lado doutrinas. Esse negócio de ler de doutrina, isso é antiquado, isso não é bíblico, vamos só para a Bíblia, né? Sempre volta para essa ideia de só
para a Bíblia, como se as mais de 20 mil seitas que saíram da Bíblia também não tivessem dito a mesma coisa. Vamos só para a Bíblia, né? Sem que haja assim um cuidado de perguntar de fato o que a Bíblia está dizendo sobre esse assunto. Porque doutrina é isso. Quando você pergunta o que a Bíblia de fato fala sobre céu, o que a Bíblia fala sobre inferno, o que a Bíblia fala sobre salvação, o que a Bíblia fala sobre pecado, o que a Bíblia fala sobre culto, o que a Bíblia fala sobre a morte, o que existe além da morte. Tudo esses temas, nós colocamos isso num conjunto de estudos, vamos lá, catalogamos os textos, tentando interpretar com as ferramentas corretas da interpretação, e a junção desses textos com a interpretação correta forma-se aquilo que nós chamamos de doutrina, ou seja, a base estrutural para a nossa fé ser estabelecida. Porque nós não concordamos que o que a Bíblia fala acerca de inferno é o mesmo que os testemunhos de Jeová falam acerca de inferno. Então, eles têm uma doutrina acerca de inferno e a igreja cristã ortodoxa tem uma outra doutrina acerca de inferno. Então, veja como isso é importante. Mas aí os emergentes disseram, não, olha esse negócio também de regras, né? De templo. A gente vai fazer o seguinte, a gente aluga um salão em qualquer lugar, a gente vai na casa do irmão, e quando terminar assim, a nossa reunião, porque eles não chamam de culto, aí a gente vai continuar a nossa conversa sobre Jesus lá no bar mesmo, tomando cerveja, e no sábado à noite vamos na disco também, qual é o problema? Né? Então, é assim, uma busca de cristianismo sem renúncia. Eu quero Cristo, mas eu quero também o mundo. Eu quero as ofertas do mundo. É o que eles chamam de igreja emergente, né? Que emergiu de dentro da igreja para fazer a diferença. Acabou que não faz diferença nenhuma. Porque o próprio mundo olha e diz assim, não, isso não é igreja. Se eu quiser uma vida transformada, não dá para ir nesse lugar onde esse povo faz o que eu faço. Eu quero estar num lugar onde eu sinta o mínimo de luz da própria face de Deus, através de uma busca sincera por pureza, por santidade, por seriedade, pela palavra, onde há uma certa postura de renúncia, de rejeição às ofertas do mundo. Então, a igreja emergente parece que não deu muito certo, ainda que tente aí, aqui ou ali, se levantar. Um outro grupo, que esse é um pouco mais complicado, e que a gente toda hora se depara com esse grupo de pessoas, ainda mais nós que estamos hoje mais na rede social do que aqui, eu e você, nós temos que admitir isso. Nós estamos mais na rede social do que na sala de jantar com as nossas famílias. Nós estamos mais na rede social do que aqui, na igreja local, ou seja, no lugar onde a gente aluga, paga o aluguel para se reunir 1, 2, 3 vezes por semana. Nós estamos mais na rede social, às vezes, do que com o nosso cônjuge conversando. Isso é fato. E isso é fato e a gente tem que admitir. Só que a gente tem que ter a maturidade de admitir e de saber que precisamos trazer um certo controle para esta realidade. Mas por que eu estou dizendo isso? Eu não estou aqui para criticar a rede social. Essa pregação não é para isso. Apenas para dizer o seguinte, lá é o nosso ambiente público. Lá é a nossa praça. Quando eu era garoto, não existia nem internet, né? É porque a internet é muito jovem, não é porque eu sou muito velho, que isso fique claro, né? Então, o que acontece? Lá na minha cidade, quando eu era garoto, o nosso encontro com os amigos era na praça. Aliás, várias praças. A minha cidade é uma cidade que tem uma cidade pequena, menor do que Oizumi, 20 mil habitantes, mas que tem mais de 20 praças. Aliás, o único lugar onde a gente pode encontrar alguém, pelo menos na minha época. Talvez agora eles estejam fazendo exatamente como nós, encontrando os amigos nos grupos de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, né? Mas na minha época nós íamos nos encontrar nas praças. Hoje, as nossas praças são virtuais. O problema é que nós não escolhemos o que lemos nessas praças virtuais. E aqui e ali a gente vai encontrar gente magoada com a igreja, gente completamente decepcionada com a igreja, mas a gente vai encontrar também gente rebelada com a igreja. Gente que está disposta a ofender, só basta citar a palavra igreja nessa rede social e você vai ver
um monte de comentários de todo tipo que às vezes machuca qualquer um de nós. Eu, como pastor, me sinto assim sendo ofendido como se estivesse ofendendo a própria igreja. Então, irmãos, o que eu quero fazer com essa série de digamos assim, amostragem ou pontos, temos aqui 4 pontos, eu quero mostrar para os irmãos que de fato precisamos da igreja. Mas é claro que eu não posso fazer isso sem explicar, primeiro, do que estamos exatamente falando. Que igreja? Não é? Que igreja? O que é igreja na minha mente e na sua mente? Porque tem isso, né? Às vezes uma palavra... Eu já vi gente brigando em rede social, por exemplo, por causa de uma palavra. Mas na mente de uma pessoa, ela entende aquela palavra completamente diferente da outra pessoa. Eles dão significados diferentes à mesma palavra. E o que acontece? É claro que vão ser mentes pensantes diferentes, com conclusões diferentes, e nunca vão chegar em um acordo. Então, quando a gente cita uma palavra que ela é uma palavra-chave na discussão, e no caso aqui na pregação, nós temos que saber exatamente do que estamos falando. Então, quando eu estou falando de igreja, eu estou falando de eclésia, eu estou falando disso que Jesus disse a Pedro, aos seus discípulos. Essa palavra aparece pela primeira vez aqui em Mateus 16, 18, e também te digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha eclésia, a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu não estou falando aqui de denominação. Não estou falando de denominação. Eu não estou falando aqui de templo construído por material humano, tijolos, madeira, pedra, concreto. Eu não estou falando disso. Eu estou falando daquilo que a Bíblia chama de igreja. Aquilo que a Bíblia chama de igreja é tão claro que eu ainda fico perguntando como as pessoas têm dúvida. Por exemplo, você lê aquilo que o Senhor Jesus diz aqui, você vai lá para o livro de Atos, capítulo 2 a seguir, você vê a instituição da igreja, e a instituição da igreja parte dos apóstolos. O que é que eles fazem? Eles pregam o evangelho, as pessoas se arrependem, eles batizam essas pessoas saem do judaísmo, abandonam as práticas judaicas e agora vai viver na igreja. Essas igrejas, elas são igrejas que reúnem pessoas em uma localidade para cultuar a Deus a partir das Escrituras. Então, o que é igreja no contexto bíblico? A igreja, no contexto bíblico, a partir do que eu estou dizendo aqui para os irmãos, é de fato esse povo que se reúne, esse povo que é separado, esse povo que declara que Jesus Cristo é Senhor e se reúne para ouvir a pregação da palavra, para cantar cânticos como nós fizemos agora, que se reúne para adorar o Senhor, que se reúne para orarmos juntos, que se reúne para sermos exortados pelo Evangelho, que se reúne para realizar também os sacramentos, o batismo e a ceia do Senhor. Isso é igreja, isso é igreja. Um outro conceito também que confunde a mente das pessoas, lamento, hoje a gente está sem tradutor, desculpa, né? Um outro conceito que eu vejo que traz confusão na mente das pessoas é o conceito de igreja visível e igreja invisível. Quem é o que já ouviu falar desses dois conceitos? Igreja visível e igreja invisível. Para eu saber, levanta a mão por um minuto. Muitos de vocês já ouviram falar. Essa ideia de igreja visível e igreja invisível, ela surgiu praticamente com Agostinho de Hipona, o grande teólogo, né? Depois ela foi desenvolvida pelos reformadores. A ideia destes homens era mostrar que no ajuntamento da igreja visível, aquelas pessoas que estão na igreja confessando que Jesus Cristo é o Senhor das suas vidas, existe dentro desta igreja visível um povo santo, puro, eleito, separado por Deus para a salvação. Mas nem todos que estão dentro desta igreja visível faz parte da igreja invisível. Porque existe também no meio do povo de Deus pessoas que elas mesmo se confundem com a sua fé. Elas pensam que servem a Deus e não servem. Não é que as pessoas são más ou que elas estão tramando alguma coisa contra a igreja, estão dentro da igreja articulando mal. Não, é porque elas não entenderam a fé ainda, então elas vêm para a igreja visível tentando, como a gente vê lá em Hebreus, por exemplo, no capítulo 6, se beneficiar dos benefícios espirituais de estar na igreja. A igreja traz muitos benefícios espirituais. E alguns falsos mestres,
falsos pastores, mais do que nunca, eles têm, assim, proliferado aos montes. Eles têm, assim, cada vez mais têm surgido os falsos pastores e falsos mestres. Esses homens descobriram, existe uma multidão que eu posso conquistar para serem meus seguidores. Eles não estão preocupados se o povo é seguidor de Jesus. Eles querem seguidor para si. Só que para isso eles têm que falsificar o evangelho, conforme o apóstolo Paulo chama lá em Gálatas de anátemas, falsificadores do evangelho, mentirosos. Eles distorcem o evangelho e falam aquilo que o coração humano quer ouvir. E aquilo ali faz com que as pessoas, é isso mesmo, que homem de Deus, que palavra poderosa. É esse homem mesmo que eu vou seguir. E aí elas deixam de seguir a Jesus, ainda que esse homem fale de Jesus. E elas seguem o homem, seguem o falso profeta. Então, quando os grandes homens de Deus fizeram essa separação entre igreja visível e igreja invisível, eles estavam explicando isso. Só que veja só, irmãos, como o diabo trabalha até mesmo na intelectualidade, nas ideologias, né? Nos pensamentos das pessoas. Ao longo do tempo, principalmente na nossa geração, as pessoas se decepcionam com a igreja. E aí, a partir desse princípio bíblico que eu acabei de explicar, que igreja não é templo, igreja é um ajuntamento de pessoas que servem a Jesus, eles dizem assim, igreja não é templo e eu não preciso ir lá em lugar nenhum onde eles se reúnem, porque eu sou igreja, eu faço parte da igreja invisível. Aí essas pessoas, já o que elas fazem? Elas deturpam a ideia de igreja invisível. E elas dizem agora, quem salva é Jesus, a salvação é pela graça, por meio da fé. Elas começam a usar textos bíblicos, mas ao mesmo tempo elas negam a necessidade de se reunir como igreja. Não, a salvação é um dom de Deus. E aí tem, olha, argumentos enormes e textos bíblicos tem de monte para a pessoa justificar. Mas aí ela começa a dizer, realmente eu preciso da igreja? Ela começa a fazer a pergunta que é o tema da pregação. Eu preciso da igreja? Essas pessoas, quando eu era garoto também, né? Na minha geração de garoto, eram chamadas de desviados. Mas aí, porque a gente tem que, hoje em dia, ser politicamente correto, né? E essa ideia de politicamente correto não está apenas na política, está na cultura como um todo, aí desviado é muito pesado, pastor. Às vezes a pessoa, sabe, é um irmão em Cristo, só está fraco na fé, então vamos chamar de desigrejado. Fica mais bonitinho, né? Fica mais bonitinho, desigrejado. Ótimo, ótimo. Como eu não quero ofender os desigrejados, eu fiz uma pesquisa rápida. E eu quero ler para os irmãos, eu estou no meio da pregação e vou dizer para os irmãos que hoje a pregação é num estilo diferente, tá bom? Hoje eu vou tentar falar mais brandamente. Por favor, não durmam. E eu vou ler bastante, tá? Porque o objetivo é clarear a mente de vocês. Eu quero ler um texto curto do pastor Renato Vargens, que ele tem no seu blog, ele diz assim, 3 tipos de desigrejados. E ele diz assim, na minha opinião, existem 3 tipos de desigrejados. São eles. Primeiro, os que foram feridos na batalha. Eu já tive um momento na minha vida que eu fiquei 4 meses sem ir na igreja, porque eu estava ferido na batalha. Na verdade, eu fiz isso não porque eu estava com raiva do pastor, porque eu não tinha igreja para congregar. E a gente entende que muitos de nós já passou por essa situação. A gente descobre que a igreja que a gente congrega é falsa. Distorce o evangelho. Então a gente fica ferido na batalha. Esses são aqueles que frequentam estruturas déspotas, conduzidas por coronéis da fé, que de forma perversa foram arrebentados por profetas da mentira e que, em nome de Deus, ensinam aquilo que a Bíblia jamais ensinou. Os feridos na batalha precisam ser acolhidos, amados e tratados com paciência, a fim de que, mediante o Evangelho, possam ser cuidados de suas marcas e decepções. Eu acho que muitos de nós já experimentamos esse processo. Um segundo grupo, ele diz aqui, são os semi-igrejados. Quais são os semi-igrejados? São aqueles que aparecem nos cultos às vezes, mas não toda semana. Eles estão dentro e fora, estão ligados e desligados. Um domingo aqui, 2 sumidos.
Semi-igrejados são pessoas que passam por todo o processo de fazer parte de uma igreja, não têm qualquer problema com a igreja, mas ainda assim só entram por suas portas 1 ou 2 vezes no mês, quando muito. Um terceiro grupo são os que odeiam a noiva. E eu quero destacar aqui que a minha fala é justamente para esse grupo. Os que odeiam a noiva. Os que odeiam a noiva. Esse tipo de desigrejado ama falar mal da igreja, das suas estruturas e pastores. Para ele, a noiva de Cristo é um tipo de prostituta que precisa ser rejeitada. Nessa perspectiva, condenam as reuniões no templo, falam mal de pastores, são avarentos, criticam tudo e todos, preferindo viver a vida cristã como nômades, não se submetendo a ninguém e nem a nada, simplesmente pelo fato de que acreditam que qualquer estrutura, por menor que seja, é maligna e diabólica. Para tantos, esses haters fundamentam a sua eclesiologia em textos isolados, incentivando a reunião nas casas em detrimento ao templo. Esquecendo que as Escrituras ensinam que a necessidade que a igreja tem de presbíteros, disciplina, ministração dos sacramentos aos que foram salvos por Jesus. E aí ele conclui, a conclusão aqui do pastor Renato Vagem. Caro leitor, os feridos na batalha precisam ser amados. Os semi-igrejados precisam ser exortados em amor e não deixarem de congregar. Como é costume de alguns, como Hebreus 10, 25 nos ensina. Agora, esses haters da noiva precisam, em amor, ser confrontados, a fim de que caiam em si e entendam que a noiva é de Cristo e não uma prostituta qualquer. Pastor Renato Vagem. Fiz questão de ler porque eu tenho certeza que essa explicação está mais clara do que qualquer uma que eu desse aqui para os irmãos. Meus queridos irmãos, então nós temos esses 2 grupos de pessoas que rejeitam a igreja, instituição, povo de Deus, conforme está na Bíblia. Primeiro, esses tais de membros de igrejas emergentes, e o segundo, esses desigrejados mais assim radicais, né? Que odeiam a noiva, chamam a noiva de prostituta. Agora, o que eu vou fazer com os irmãos? O que eu quero mostrar para os irmãos é que vale a pena a gente vir para as Escrituras e tentar entender o princípio de igreja nas Escrituras. Na minha pesquisa, eu descobri no Novo Testamento 74 vezes a palavra igreja. E eu fiz questão de ler quase, eu não consegui ler até o final, irmãos, mas eu fiz questão de ler quase todos os 74 versículos que estão dentro, que contém dentro desses textos a palavra igreja. E aí a minha percepção foi completamente clareada e agora eu tenho certeza disso. No Novo Testamento, essa ideia de igreja invisível, que é explicada pelos teólogos e que eles tinham a intenção apenas de mostrar os salvos dentro de um grupo maior, essa ideia não aparece no texto bíblico. É apenas uma explicação daquilo que a gente vê acontecendo na prática. Portanto, esta ideia que esses desigrejados têm de que eu posso servir a Deus e não necessito de um grupo de pessoas, não necessito de uma igreja, ela é extremamente egoísta e equivocada. Mas eu vou além disso. Eu vou falar para os irmãos da minha prática de vida, tanto no cristianismo quanto no pastorado. Irmãos, sem exagero, 95% a 98% das pessoas que eu conheci na vida conheceram o evangelho através da igreja. Essa igreja que eles criticam. Alguém da igreja veio e pregou o evangelho para mim. Eu fui na igreja. Essas mesmas pessoas que criticam a igreja, elas precisaram da igreja para serem batizadas. Elas precisaram da igreja para batizar os seus filhos. Elas precisaram da igreja para receber aconselhamento. Elas precisaram da igreja para serem doutrinadas na palavra, para serem alimentadas pela pregação. Elas precisaram da igreja para
semana após semana, se manter firme na fé, cultuando. É por isso que você que frequenta a igreja muito pouco, você corre riscos terríveis de Satanás passar uma rasteira em você, você cair e talvez nunca mais levantar. Porque cultuar não é fazer favor a pastor. Cultuar não é marcar ponto na igreja. Cultuar não é porque não tem aonde ir. Cultuar é o lugar onde a gente presta o maior e mais importante serviço a Deus. Você pode fazer de tudo. Você pode fazer doação aos pobres, você pode subir montanha, você pode se inscrever nessas ONGs aí para dar assistência quando acontece algum tipo de catástrofe no mundo, você correr lá e dar assistência, sabe? Você pode abraçar mendigo, dar comida para ele, pregar o evangelho, mas se você não cultuar, você está em débito com Deus, porque Deus ele nos construiu, nos formou, nos trouxe do pó para a vida para nós adorarmos a Ele como igreja, como povo seu. Então o culto é o momento mais excelente que o crente pode prestar a Deus. É a maior obra que o salvo exerce. É cultuar a Deus. De todas as obras que você pode imaginar que é excelente e que merece aplauso e até troféu, né? Troféu, medalha, a obra mais importante que Deus requer de cada um de nós é um culto verdadeiro. É um culto sincero. É um culto racional. É um culto onde o eu completo, corpo, alma e espírito, se prostra diante dele dizendo, tu és o meu Senhor e eu dependo de ti. Então, sem o culto, nós estamos maus espiritualmente. Sem a igreja, nós estamos maus espiritualmente. Essas mesmas pessoas que criticam a igreja, elas precisam da igreja para celebrar os seus casamentos, elas precisam da igreja para apresentar as suas crianças, elas precisam da igreja quando estão doentes, para orar por elas, elas precisam da igreja quando acontece uma morte na família e precisa de um pastor para ir lá celebrar um culto fúnebre, da igreja está unida ali nesse culto fúnebre, do início da vida, do nascimento até o último momento da vida na terra. Essas pessoas que criticam a igreja precisam da igreja. Por isso eu quero te incentivar nessa noite a não dar ouvido a esse tipo de coisa, porque esse tipo de coisa funciona, sabe, irmãos, como aquele velho ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, não é assim? Sabe, uma pessoa diz uma coisa, outra pessoa diz outra coisa, daqui a pouco a pessoa está em casa e ela diz que não tem mais força, e não tem mesmo, porque espiritualmente, assim, não tem energia espiritual, de novo, hoje eu não vou no culto, aí a semana que vem não vai no culto, aí ela ouve lá na internet, para que culto, aí eu sou crente, mas em casa, e aí vê um outro lá desigrejado discutindo com um pastor teólogo lá, me prove na Bíblia, pastor, que a pessoa é salva pela igreja. Gente, daqui a pouco você está completamente distante do Evangelho, da Bíblia. Isso é muito perigoso. Muito perigoso. Nada disso salva. A igreja como instituição não salva. As obras não salvam. Cumprir leis, regras da Bíblia não salvam. Ser obediente a um pastor não salva. Cumprir tais e tais leis de costumes da igreja não salva. Mas vamos inverter os valores? Todo salvo. Todo salvo. Por que ele deveria se negar a ser um ofertante, um dizimista? Por que ele deveria se negar a descer as águas e ser batizado? Por que um salvo deveria se negar a obedecer às Escrituras? Porque um salvo que reconhece Jesus Cristo como Senhor da sua vida deveria se negar a ir à igreja, a servir a igreja, a noiva do Cordeiro? Porque um salvo que serve ao Senhor Jesus deveria se negar a obedecer às regras que a igreja tem, se todas elas forem baseadas nas Escrituras? Porque um salvo deveria ser um rebelde e um nômade ou um agente secreto que não aparece como cristão para o mundo e nem participa do culto e nem vai para a igreja? Sabe qual é a resposta para isso? Porque ele não é salvo. Porque ele não tem um coração quebrantado. Porque ele ainda tem um coração duro e o ego fala mais alto do que a sua disposição em servir a um Deus que o trouxe para a salvação.
Então, mais uma vez, eu repito, igreja não salva. Mas a gente tem todo o direito de duvidar de alguém que fala mal da igreja e se diz salvo. Se essa pessoa é salva mesmo. Amém, irmãos? Batismo não salva. Batismo, a gente tem aquele tradicional exemplo do ladrão que foi salvo na cruz, né? O Senhor garantiu, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E aquele ladrão, ele não foi batizado porque já estava pendurado na cruz e morreu. Então aquele texto ele é clássico para provar que não é necessário de fato o batismo, ou seja, a pessoa que aceita Jesus no leito de morte, ela é salva mesmo que ela não deu tempo de batizar. Mas é aquela pessoa que está na igreja há anos e diz assim, ainda não estou pronto, ainda não estou pronta. Será que se essa pessoa morrer, ela é salva mesmo? Porque ela está rejeitando uma ordenança bíblica. Então veja, gente, a gente tem que analisar as coisas invertendo a nossa percepção, entendem? Invertendo. Vamos lá, porque eu sabia que eu teria dificuldade de pregar, porque teoricamente, tá, não se assustem com o que eu vou dizer, mas teoricamente toda essa minha fala é apenas a introdução da pregação. Então eu não vou fazer isso com vocês, eu não vou cansar vocês, eu vou pedir para vocês mais no máximo 15 minutos para eu colocar o que eu tenho aqui escrito para vocês. Então, irmãos e irmãs, outra coisa que eu vou dizer para os irmãos, não faltem nos cultos. Semana que vem, inclusive, nós vamos ter a ceia. Muitos irmãos não vêm na ceia porque não querem tomar ceia, mas o culto não é só a ceia, ou não podem tomar ceia. O culto não é só a ceia. A ceia acontece em 15 minutos do culto. O culto é um culto de 2 horas. Se a ceia acontece em 15 minutos, então o culto é muito mais do que a ceia. O culto é tudo que você já sabe, é adoração ao Senhor, é oração, é pregação da palavra, né? Então, não falte. Mas eu quero dizer mais para os irmãos, não falte à igreja, porque se Deus me der graça, eu não vou prometer aqui, porque isso vai depender do dia, do momento, da necessidade, mas ao longo do tempo eu tenho pregado aqui nas terças-feiras sobre Marcos, o evangelho de Marcos, e pretendo terminar esse evangelho. Mas quando Deus for me dando graça, assim como hoje, eu quero trazer algum clareamento para os irmãos aqui, tanto do que essa é a igreja, de como nós sermos igreja do jeito que agrada a Deus, a partir das Sagradas Escrituras. A gente não pode desprezar a ideia de igreja. A gente tem que entender, porque se existe todo o Novo Testamento, todo o Evangelho, todos os textos bíblicos mostrando a preocupação dos líderes, do próprio Senhor Jesus e dos líderes com relação às igrejas, irmãos, é porque a coisa é séria. Por exemplo, os apóstolos, quando escrevem, eles não escrevem, raramente eles escrevem a indivíduos. Paulo escreve, por exemplo, as cartas pastorais a Timóteo, 2 a Timóteo e 1 a Tito, né? Depois ele escreve a carta a Filemon. Mas mesmo a carta a Filemon, ele dá instruções para a igreja que Filemon está congregando. Fora essas cartas que eu estou dizendo, todas as outras cartas que a gente encontra são cartas direcionadas às igrejas. A igreja de Corinto, a igreja aos Gálatas, o pessoal da Galácia, a igreja de Éfeso, a igreja aos Colossenses, aos Filipenses. Quando a gente vai para o Apocalipse, a primeira coisa que Jesus faz é mandar uma mensagem às 7 igrejas da Ásia Menor. Então, como a gente vai desprezar a igreja, se a igreja ela é tão importante na Bíblia, e ela é essa base que eu acabei de citar, para nós desenvolvermos a nossa vida cristã. Nós podemos até não ter um templo alugado quando não tivermos dinheiro, tudo bem. Nós não somos o templo, mas continuaremos sendo igreja. Amém, irmãos? Mas o que nós não podemos é desprezar o Evangelho e seguir as normas bíblicas como igreja, ou seja, povo de Deus reunido em torno das Escrituras, celebrando a ceia, o batismo, realizando o batismo e celebrando ceia, obedecendo às Escrituras, tendo presbíteros, pastores, que exercem as suas funções na igreja. Temos que ter consciência disso. E ter, acima de tudo, e uma das coisas mais difíceis para a igreja da atualidade, e aliás é um dos motivos que faz muita gente abandonar a igreja: comunhão uns com os outros. Tem muitos crentes que só conseguem ter comunhão com o pastor, para ele
Conversar com o pastor é o suficiente. Os outros não me importam. Eu quero dizer, isso é um problema. Igreja é comunhão mútua. O corpo só funciona bem quando todos os seus instrumentos estão funcionando com saúde. Então, que Deus nos ajude. E eu quero, hoje é só uma introdução, mas ao longo do tempo, trazer essa realidade mais à tona para nós. E nós, em humildade, em oração, discernirmos esses textos bíblicos e buscarmos apoio em Deus, para nós amadurecermos espiritualmente para a glória dele, não para a nossa glória. A primeira coisa, irmãos, que nós vamos ver aqui, vai ser apenas a primeira, talvez a semana que vem eu traga as outras coisas, então, tá? Aqui, pelo menos, eu já tenho um motivo para ter um sermão pronto para o próximo domingo, né? Eu queria falar hoje 4 pontos que mostram que a igreja deve ser amada, tá bom? Para mostrar o porquê precisamos de igreja. Primeiro ponto, eu vou te dar o ponto, mas eu não vou dar a mensagem, porque aí eu prego a semana que vem. Primeiro ponto, a igreja está sendo edificada pelo próprio Senhor. Lembra desse versículo que a gente leu? Eu edificarei a minha igreja. Ela é edificada pelo Senhor. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aí, meus irmãos, eu vou mostrar para os irmãos na semana que vem o que significa essas portas do inferno que está relacionado à morte. Ou seja, a morte não prevalece diante do avanço da igreja, e eu vou falar disso semana que vem, né? E vou citar alguns versículos bíblicos que vão mostrar que nós temos que ter essa percepção. A igreja não é edificada por homens, a igreja não é edificada por pastores, porque o pastor é um bom pastor, é uma pessoa que tem habilidade no púlpito, é uma pessoa carismática, então a igreja vai bem. Se o pastor não for assim, a igreja não vai bem. Não, a igreja de Cristo não precisa desses mecanismos. A igreja de Cristo precisa de pessoa fiel ao evangelho, para ela avançar contra o inferno e prevalecer. Um outro ponto que eu vou mostrar para os irmãos com mais detalhes na semana que vem, é que a igreja é a concretização de um plano eterno. Ou seja, é um projeto que Deus planejou na eternidade. Como as pessoas podem desprezar esse projeto de Deus? E ainda dando desculpas do tipo, eu sou a igreja de Deus. Não, desculpa, você individualmente não é. No mínimo, no máximo que você pode ser é membro da igreja. Imagina um edifício de um tijolo só. Existe isso? Não. Imagina um edifício de uma coluna só. Existe isso? Não. Então é impossível que você sozinho seja a igreja. Não. Aliás, eu quero aqui até me antecipar e dizer para os irmãos, quando a gente encontra os textos onde o Espírito Santo habita no seu corpo, o corpo ali é a igreja. E está sempre no plural. Observa o texto bíblico de Coríntios, por exemplo. Está sempre no plural. O Espírito Santo habita na igreja. Ah, mas em mim não habita, em você não habita, pastor? Habita sim, mas como igreja. Não como indivíduo. Como se nós individualmente subsistíssemos. Não. Terceiro ponto que eu vou falar semana que vem. A igreja é a realização mais preciosa da terra. É a realidade mais preciosa da terra. Ela foi comprada por um preço caríssimo. Eu só vou citar esse versículo para você agora. 1 Coríntios 6:20. Eu estou citando aqui a NVI. Se o irmão Vanderlei for pôr aí na tela. Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Jesus valoriza a igreja. E aí, meus irmãos, por último, a igreja é a expressão terrena dos céus. Como isso, pastor? Você já leu textos bíblicos que falam da glória dos céus? Como que funcionam as coisas nos céus? Você já leu, por exemplo, Apocalipse 21 e 22? Compara o céu com qualquer instituição humana. Eu vou fazer isso com mais detalhes aqui a semana que vem para você. E compara os céus com a igreja. E você vai perceber que só na igreja acontece de forma ainda assim, bem fraca, né? Porque no céu tudo será pleno e perfeito. Mas só na igreja você vai encontrar o reflexo dos céus.
Então, o que nós experimentamos aqui como povo de Deus, como corpo de Cristo, como noiva de Cristo, é um pouquinho do que nós experimentaremos na glória. É por isso que nós, como igreja, as pessoas não podem vir nas nossas reuniões. Eu não vou nem falar entrar no nosso templo, porque isso aqui fica parecendo então que a igreja é o templo. Nas nossas reuniões, as pessoas não podem vir e se sentirem como se elas estivessem na sala de estar da sua casa. A gente até diz para a pessoa, fique à vontade, mas ela não pode se sentir tão à vontade que ela não se sinta incomodada de alguma forma. Porque nas nossas reuniões, quando o evangelho é anunciado, as pessoas elas têm que ser impactadas pelo evangelho. E se elas entrarem sujas pelo pecado, elas têm que se sentir incomodadas, porque elas vão sentir a presença da santidade, da pureza, que é oriunda do evangelho, que faz parte da igreja. Nas nossas reuniões, as pessoas elas têm que entrar e saírem pensativas. O que eu vou fazer com a minha vida? O que eu vou fazer agora que eu conheço o evangelho, que eu conheço quem é Jesus, que eu sei que eu estou sendo conduzido pelos meus próprios desejos ao inferno? Ela tem que ser impactada pela verdade. Nas nossas reuniões, as pessoas elas têm que sentir um pouquinho, ainda que esse pequenininho, um pouquinho do sabor dos céus. E desejar o Deus que nós servimos. Desejar o Jesus que nós amamos. Desejar viver a vida que nós vivemos, não porque a vida que nós vivemos seja glamurosa, não. Nós vivemos uma vida cheia de luta, mas porque na nossa face tem que refletir a esperança da glória, porque Jesus Cristo, Ele garante isso para nós e nós vivemos cheios do Espírito Santo e nós vivemos sendo alimentados pelo próprio Evangelho e esse alimento produz uma esperança tão extraordinária que a gente assim transmite isso para as pessoas que estão no mundo. E aí ela diz assim, não, eu quero ser diferente. Eu quero ter essa esperança, eu quero ter essa alegria, eu quero ter estas certezas que a igreja de Deus tem. Então, queridos irmãos, veja que o tema é igreja. Precisamos mesmo da igreja. Eu só estou arranhando, só estou assim, passando nas primeiras frases desse tema tão importante, tem sido tão desprezado. Mas eu sei. E eu não vou falar, estou falando aqui para agradar vocês não, tá? Eu estou falando aqui que é uma percepção verdadeira. Eu sei que vocês que estão aqui nessa noite não faz parte desse grupo que despreza a igreja de Cristo. Por que eu sei disso? Pelo fato de vocês estarem aqui. Isso já revela que vocês, ainda que vocês ouçam críticas e mais críticas, perseguições e mais perseguições, desdenhamentos e mais desdenhamentos, vocês estão aqui. E isso é a prova de que vocês amam a igreja de Cristo. Pode ser que esse amor precise ser amadurecido mais e mais. Pode ser que esse amor precise ser mais compreendido, que seja praticado de forma mais veemente, né? Mais profunda, mais verdadeira. Mas ainda assim eu sei que vocês já deram esse passo tão importante. No final, eu gostaria de concluir contando para os irmãos uma história que achei muito bem ilustrativa, muito interessante, porque uma das coisas que nós mesmos sentimos, temos que admitir, é que a igreja é um ser frágil, né? É um ser muito perseguido, muito atacado, e nós como igreja, como corpo, nos sentimos muito frágeis. E agora, né? O que será de nós? Como será o nosso futuro como igreja, né? Será que nós vamos prevalecer diante das lutas, diante das dificuldades? E aí eu estava vendo algumas ilustrações e eu encontrei essa aqui, é uma história que eu achei muito interessante e eu queria contar para os irmãos. Na verdade, mais uma vez eu vou ler, tá? O amigo aqui é George, o nome dele, um americano, e ele escreve assim: crescendo na costa atlântica, passei algumas longas horas trabalhando em castelos de areias. Cidades inteiras apareciam sobre minhas mãos. Ele construía castelos de areia na praia, uma vez que ele morava na costa. Um ano, por vários dias seguidos, fui abordado por valentões que esmagaram minhas criações. Eles iam lá e simplesmente chutavam e destruíram. Fala a verdade, você também nunca sentiu aquela tentação de estar na praia e ver um castelo ali sozinho, abandonado, e você vai lá e mete o chute? Aquele que passou dias sendo construído, você destrói? Esses valentões faziam isso, eles se regozijavam disso.
E aí ele disse que ele teve uma estratégia. Ele diz assim: finalmente tentei um experimento. Coloquei blocos de concreto, rochas e pedaços de concreto na base dos meus castelos. Então, eu construí os reinos de areia no topo das rochas. Quando esses homens apareceram, claro que eu desapareci. Ele está dizendo aqui, ele não ficou por perto para ver, né? Os seus pés, de repente, encontraram essas pedras. Então, os castelos ficaram de pé, e os pés eu não imagino como deve ter ficado desses camaradas, né? Por que essa ilustração é interessante? Veja só, muitas pessoas veem a igreja em grave perigo, de uma variedade de perigos: secularismo, políticas, heresias, pecado antigo. Só que elas esquecem que a igreja, ela é edificada em uma rocha: Jesus Cristo. É uma ilustração simples, mas às vezes a gente esquece disso. Gente, por incrível que pareça, a igreja não pega em armas, a igreja não faz guerras, a igreja não faz política no sentido dela ser militante. Cada um de nós, como civis, temos as nossas posições políticas, isso não é pecado. Mas a igreja não faz política no sentido militante. A igreja não põe e tira governantes humanos. Não é o papel da igreja fazer isso. Nós não precisamos nos preocupar com isso. No entanto, ela é a instituição mais poderosa que existe no mundo. Acredite nisso. Por que nós somos poderosos? Não, porque Jesus Cristo que é a rocha. A igreja está edificada nele. E ele, que é essa rocha poderosa, um dia ele vai se posicionar como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E não vai governar só a igreja. Ele e a igreja vai governar o mundo. Então, fazer parte da igreja não é pouca coisa. A igreja não é uma instituição desprezível. Pelo contrário. É a própria noiva de Cristo e nós devemos amar e cuidar com carinho. Amém? Vamos colocar de pé para encerrar o culto.